Senhoras e senhores, muito bom dia, vem comigo porque hoje é dia de mata-mata, é dia de Copa do Brasil, vale vaga na tão esperada semifinal. Primeiro jogo em solo baiano, deu Bahia, na casa deles, na Fonte Nova, 1-0, mas agora com a torcida tricolor a favor, dentro da nossa casa, no Maracanã, o Fluminense vai buscar essa vitória, de preferência por 2 gols de diferença, para a gente não ter sufoco nos pênaltis. Às 7 da noite, a bola vai rolar e você vai saber, a partir de agora, absolutamente tudo sobre este confronto que pode colocar o Fluminense muito, mas muito perto de mais uma final de Copa do Brasil. Bora de pré-jogo. Título que o Fluminense não conquista há 18 anos hoje, portanto será um passo importantíssimo nesse sentido, para voltar, para quebrar esse jejum, voltar a conquistar uma competição nacional. Eu espero que o técnico Renato Gaúcho tenha aproveitado bastante essa data FIFA, esses dias raros num calendário como esse. Né? Agora, eu acho que não tem que ter mais desculpa. O Fluminense teve tempo para descansar, o Fluminense teve tempo para treinar, descansou bastante, treinou, e tomara que hoje a gente possa ver, ou melhor, que a gente não veja os erros, os tantos erros que foram cometidos em jogos importantes, cruciais, assim como, inclusive, neste confronto, no primeiro jogo na Fonte Nova, em que o Fluminense merecia ter conseguido um resultado melhor. Numa falha, acabou perdendo o jogo. Faz parte do futebol, a questão que o Fluminense vem cometendo de maneira consistente esses erros. Tomara que esses dias tenham sido importantes para atacar esses problemas. Né? O Renato, que sempre falou do famoso tanque vazio, né? Que o Fluminense está com o tanque vazio desde a Copa do Mundo, agora eu espero que esteja com o tanque cheio, porque vai precisar. Daqui em diante vai ser jogo atrás de jogo, não vai ter nem data FIFA, porque os jogos atrasados serão marcados, e pode ficar ainda pior se o Fluminense for avançando nas competições. Então, não tem, eu espero que realmente o Renato tenha conseguido aproveitar esses dias aí para corrigir os erros do time. Vamos à provável escalação aqui do Fluminense, sempre com a parceria da KTO. Por sinal, a torcida do Fluminense já esgotou ingressos nos setores sul e leste inferior. Leste superior abriu ontem para venda. Está disponível, tá? Mais de 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Esse vai ser um fator muito importante nesse jogo. A torcida chegando junto, apoiando, acreditando do início ao fim, fazendo uma grande festa. A gente sabe que para públicos acima de 40 mil no Maracanã, dificilmente o Fluminense é derrotado. Né? E esse jogo vai ser ainda. Vai precisar mais do que uma simples vitória. É necessário uma vitória por 2 gols de diferença, para não ter aquele sufoco todo. Então, ir para cima dos caras, eu tenho certeza que se a arquibancada estiver incendiada, se a galera se unir e chegar junto ali, eu não tenho dúvida alguma de que o Fluminense vai conseguir reverter esse resultado. E a KTO, claro que tem chance extra da KTO para jogos da Copa do Brasil também, hoje não vai ser diferente, e tem que ter confiança, né? Jogo desse tem que ter confiança, não tem jeito. E aí, qual a minha dica? O que é a chance extra? Basicamente, você tem que ir lá no jogo do Fluminense, pode ir em outro jogo também, mas enfim, vai no jogo do Fluminense, que é o que nos interessa. Você tem que fazer 3 seleções, tá? E a odd tem que ser pelo menos 3. A minha aqui, por exemplo, deu Fluminense, vitória do Fluminense, com mais de 1 gol e ambos os times não marcaram, ou seja, para não sair gol do Bahia. Estou acreditando nesse 2-0 aí. Odd 4,80. Então, se você colocar R$10 aí, por exemplo, vai te voltar 48. Mas, se você perder, por exemplo, eu fui aqui humilde, coloquei 10, mas se você vai lá, sei lá, R$40, se você perder, você não perde totalmente. Não, porque a KTO vai te dar uma nova chance, a chance extra. E aí uma outra oportunidade de você fazer uma nova entrada de até R$25. R$25 é o limite. Tá? Então você pode colocar 25, se você perder, beleza, está tudo certo, você vai ter uma nova oportunidade de fazer uma outra entrada em outro jogo e ganhar, portanto, esse bilhete aí de R$25, tá? Essa é a chance extra na KTO, essa é a minha dica para a rodada de hoje. O link está aqui embaixo no comentário fixado, só clicar aqui, fazer seu cadastro, abrir sua conta na KTO. Se você não tem, vai lá, é muito importante. Só de você abrir sua conta, cara, já ajuda absurdamente a gente, e a KTO é fundamental em toda essa cobertura que a gente faz, que a gente entrega para vocês de Fluminense, tá? Sempre com responsabilidade, maior de 18 anos. Isso é muito importante lembrar. Vamos lá a essa provável escalação do Renato para o jogo de hoje,
E, ao que tudo indica, pelo menos pelo que os amigos do GE informaram ontem, o Renato vai repetir a trinca de volantes. Ele não vai abrir mão dos volantes. Vai com o Nonato, vai com o Hércules e com o Martinelli. Eu estava imaginando, estava esperando uma escalação de um armador, de um camisa 10, pelo jogo sem casa, pela necessidade de buscar os gols, o resultado, a obrigação de ter que vencer. Mas, ao que parece, o Renato vai ser mais conservador, né? Não vai arriscar tanto, porque é um jogo mata-mata, está respeitando o time do Bahia, essa é a impressão que me passa, está respeitando bastante o time do Bahia, e sabe que se levar um gol as coisas podem se complicar, então ele tem duas opções aí, arriscar um pouco mais para tentar construir o resultado o mais rápido possível, fazer um gol, ou ir com essa formação, que não dá para dizer que ele tá com medo do Bahia, não, é a formação que o Renato vem utilizando como time titular, isso que é verdade. O time titular hoje do Renato é esse. A exceção do Samuel Xavier, que está fora lesionado. Vamos colocar a provável escalação na tela? Com Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Nonato, com Serna, Canóbio e Everaldo. Esse é o time titular do Fluminense. É o time que ele confia. Que para ele é o que mais é o que melhor está rendendo, é o que está dando resposta. São jogadores que ele acredita no momento. Então, é possível dizer que o Renato está sendo coerente com aquilo que ele pensa em relação à equipe titular. A gente pode discordar. Eu acho que o Nonato é um jogador que caiu muito de produção depois da Copa do Mundo. E para esse jogo eu gostaria de ver já o Acosta, senão o Ganso também perdeu espaço claramente com o Renato. Hoje ele está atrás do Nonato e do Acosta. É uma terceira opção. Quando não tem esses dois, ou quando ele não quer jogar com 3 volantes, e aí não tem o Acosta, ou por algum motivo não usa o Acosta, ele coloca o Ganso. Mas hoje o Acosta estaria à frente. Então, portanto, eu gostaria de ver o Lúcio Acosta. É claro que isso exigiria de Serna e Canóbio ainda mais atentos e dedicados na marcação. Mas ao optar pela bola de segurança dele, com esse câmbio de 3 volantes, o Renato é cauteloso, e ao mesmo tempo ele acredita que o Fluminense pode ser agressivo dessa forma, pode criar, tanto é que lá na Fonte Nova jogou bem, né? Merecia ter, jogou bem em boa parte do jogo, não o jogo inteiro, mas enfim, merecia um resultado melhor. É nisso que o Renato está apostando. E aí, enfim, tomara que ele esteja certo, eu acho que hoje a gente vai ter um cenário de um Bahia muito desfalcado, talvez apostando nos erros do Fluminense, num jogo de mais transição. É uma equipe que também, mesmo fora de casa, ataca. É uma equipe que tenta vencer os jogos. É uma característica desse time do Rogério Ceni. Não acho que o Bahia vai ficar lá atrás só se defendendo. Então, realmente, tem que tomar cuidado. Mas creio que talvez um armador hoje, um cara de mais chegada, de mais presença na área, que finaliza mais também como é o Acosta, talvez pudesse fazer o Fluminense ter um volume ofensivo maior, mas tudo isso é em tese. Acho que vai depender muito também do comportamento desses jogadores em campo, da postura do time em campo. Não adianta, tem que tirar o Nonato, tem que colocar o Acosta, ou colocar o Ganso, se os caras entrarem em campo dormindo, se entrar disperso, se não entrar realmente com uma faca nos dentes para ir para cima dos caras e já mostrar desde o início do jogo que quer vencer de qualquer maneira e que vai vencer. Isso, para mim, muitas vezes é muito mais importante e relevante do que uma peça ou outra. É claro que são escolhas que podem determinar seu futuro no jogo. Mas esse time já mostrou condições, já fez bons jogos, já saiu de situações difíceis. Então eu creio que com o Maracanã cheio, com o apoio do torcedor, com essa possibilidade de chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, essa mobilização, essa união, se o Fluminense entrar com essa determinação em campo, eu acho que é um time, sem dúvida alguma, com toda a possibilidade de conseguir essa vitória e, portanto, chegar a essa semifinal. Repito, se eu tivesse que escolher, iria com a Acosta nesse jogo. Mas não acho nenhum absurdo o Renato, numa partida decisiva, continuar apostando naquela formação que, na visão dele, é a melhor para o momento. Vamos ver o que vai acontecer em campo, se ele está certo ou não. E por falar em Nonato, ele deu uma entrevista à Flu TV, bora ver o que ele disse. Bom, a gente sabe que o Bahia é uma equipe muito qualificada, mas a gente mostrou lá, jogando contra
contra eles dentro da casa deles, que a gente tem totais condições de reverter esse placar. A gente fez uma boa partida, só que infelizmente tomamos o gol no final, mas essas coisas acontecem, o futebol é assim, né? O importante é que a gente tenha uma oportunidade amanhã para demonstrar a nossa força dentro da nossa casa, junto com o nosso torcedor. Eu não me lembrava a última vez que a gente teve um período assim de folga, então foi bom para descansar, para descansar a mente também, você colocar as coisas no lugar, aproveitar a família um pouquinho, né? Visitar seus entes queridos, né? Que é muito importante também. E depois ter esses dias para a gente trabalhar, focar nesse jogo específico, que a gente sabe que é um jogo que pode nos levar para uma semifinal de campeonato, ainda mais Copa do Brasil, que é importante para todos nós, para o clube. Então, se a gente tiver todo mundo focado, voltado para o mesmo objetivo, a gente tem grande chance de fazer uma grande partida amanhã e trazer essa classificação para casa. Sempre dá aquele frio na barriga, cada vez que vai chegando mais próximo, mas é normal do futebol, quem não sentir está morto por dentro. E é uma oportunidade muito, muito, muito bacana de estar disputando um campeonato desse tamanho, contra um time gigante que é o Bahia também, e poder estar representando essa camisa. Então, acho que tem que desfrutar essa oportunidade com muita responsabilidade também. Portanto, o Nonato, e no mais o time acho que não tem muita surpresa, né? O Soteldo jogou 90 minutos ontem com a seleção venezuelana. Então, certamente não vai ficar à disposição para esse jogo. Se voltar, não deve ser utilizado pelo Renato. Jogou o tempo inteiro ontem, um jogo maluco contra a Colômbia, 6-3, gol pra caramba. Enfim, o Soteldo foi titular, portanto, imagino que não, mesmo que conseguisse voltar a tempo, não seria utilizado pelo Renato devido à quantidade de minutos em campo. Tem uma situação parecida com o Jean Lucas, não igual, que a gente vai falar já já. No mais, o time sem o Samuel Xavier. O time titular do Flu tinha essa discussão, ou tem ainda, sempre vai ter pelo jeito, de Everaldo e Cano, mas a cabeça do Renato hoje, de novo, o Everaldo é claramente o titular do Fluminense no momento, a gente gostando ou não gostando. Informações do Bahia com meu amigo Fernando Ramos, do canal Sou Mais Bahia, sempre participando por aqui. Um abraço, irmão, traz as notícias do time do Rogério Ceni aí, porque tem muitos problemas por aí, né? Fala, Alessa, mandar um abraço pra você e pra toda a torcida do Fluminense ligada aqui com a gente. Eu me chamo Fernando Ramos, jornalista do canal Sou Mais Bahia. Vou trazer um resumo de informações do Esquadrão de Aço para o confronto do Tricolor contra o Fluminense, o Tricolor carioca, o Tricolor do Rio de Janeiro, jogo que acontece no Maracanã nesta quarta-feira. Muito importante essa partida, a expectativa aqui do lado baiano tá muito alta, né? Até porque a gente sabe que o Bahia tem uma dívida com o torcedor perante a Copa do Brasil. O Tricolor de Aço nunca chegou à semifinal da competição mata-mata e existe uma expectativa muito alta de que isso aconteça pela primeira vez nesta temporada em 2025. Bahia é o atual campeão do Nordeste, venceu a Copa do Nordeste neste sábado, a equipe do Confiança por 5-0 na Fonte Nova, já havia vencido por 4-1 Confiança lá no Batistão, lá em Sergipe, e na Fonte apenas garantiu aí o título, conferiu o pentacampeonato do Nordeste. Então, Bahia vem de uma expectativa muito alta para este confronto, muito confiante, até porque nestas finais foram utilizados muitos jogadores da base, jogadores também considerados reservas, né, e que precisavam dessa oportunidade com a camisa do Bahia entrando como titulares, e eles conseguiram agarrar muito bem. Eu acho que a expectativa está muito positiva em relação a isso. Bahia que terá alguns desfalques para esta partida, né? Tem alguns jogadores importantes de fora, alguns que já estão em transição física, né? E a expectativa é de que já retornem. E eu vou contar um pouquinho disso para vocês por aqui, ó. Jogadores que já estão de volta ao elenco do Bahia: Michel Araújo e Gilberto, dois jogadores que estiveram presentes aí no último jogo do Bahia contra o Confiança. Eles que estavam lesionados, né, se lesionaram juntos, inclusive na partida contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, pelo Brasileirão, estavam de fora e já retornaram, devem ser novidades aí para este confronto, né? Agora, falando sobre contratações, importante falar de Matheus Sanabria, que teve apenas pouquíssimos minutos na partida contra o Mirassol, onde o Bahia foi goleado por 5-1, além de Luiz Gustavo e João Paulo, dois jogadores aí que são contratados pelo Bahia. O Luiz Gustavo não pode jogar a Copa do Brasil porque já vestiu a camisa do Vasco nesta competição, mas o João Paulo é outro atleta que pode também ter minutos aí, quem sabe, nesta partida contra o Fluminense, né, ganhando essa oportunidade do Rogério Ceni. Então a expectativa está muito alta do Sanabria e do João Paulo estarem presentes nesse jogo. Jogadores que estão em transição física, posso falar aqui do Caio Alexandre que é
um dos principais jogadores desse time do Bahia, né, um dos grandes atletas aí desta temporada, vestindo a camisa do Tricolor de Aço, ele estava lesionado e já agora participa da transição física, né? Existe uma força-tarefa para que o Caio Alexandre retorne a tempo para esta partida contra a equipe do Fluminense. Mas existem também ausências importantes nesse time do Bahia. É o caso do Eric Pulga, jogador que estava lesionado e que retornou justamente contra o Fluminense no jogo da ida na Fonte Nova, mas acabou tendo uma lesão posterior logo no jogo seguinte contra a equipe do Mirassol, onde o Bahia acabou saindo goleado. Ele está de fora aí dos próximos jogos do Bahia, pelo menos aí por um mês também, mais uma vez, né, lesionado com a camisa do Esquadrão. Outro atleta que também está de fora é Ademir, ponta direita de extrema qualidade e que está mostrando muito futebol nessa temporada, um dos líderes em assistências aí nessa temporada, um jogador muito incisivo que também está de fora, um ponta direita que vai fazer muita falta aí para esse time do Bahia. A principal dificuldade do Esquadrão de Aço para esse jogo será realmente o ataque, né? O ataque conta com muitas peças lesionadas, o Eric Pulga de um lado, o Ademir do outro, né? Os dois principais pontas do Bahia estão de fora e o Tricolor está tendo que se virar com toda essa situação. Claro que existe a possibilidade do Matheus Sanabria estrear, tem a possibilidade também do Cauli jogar mais avançado, do próprio Kaique também. O Rogério Ceni vem tendo uma dor de cabeça, mas vai tentando construir um time que consiga suprir as necessidades dos principais atletas de fora. Importante falar também sobre o Jean Lucas, né? Jean Lucas que deve jogar a partida de logo mais, né? Desta terça-feira pela seleção brasileira, realmente, né? O jogo contra a equipe da Bolívia lá na altitude. Ele que já está um pouco adaptado, né? Porque enfrentou o The Strongest vestindo a camisa do Bahia lá na altitude. Pode ser uma peça importante aí para o Carlo Ancelotti. Por isso, muito provavelmente, ele não deve retornar a tempo aí para o jogo contra a equipe do Fluminense. Existe, claro, uma expectativa de que o Bahia tente fazer também uma força-tarefa para que ele pegue um avião, para que ele viaje para a partida, mas muito provavelmente não deva entrar em campo por já ter tido muitos minutos com a camisa da seleção brasileira, né? É o que a gente espera e fica claro também a depender do que o Ancelotti deva fazer. Mas existe a possibilidade do Jean Lucas, quem sabe aí minimamente participar desta partida, caso o Bahia também faça esse esforço para contar com um jogador no Rio de Janeiro, tá bom? Muitos torcedores tricolores já chegando por aí, alguns amigos também. A gente vai fazer uma jornada ao vivo maravilhosa com imagens diretas do Rio. E queria agradecer a você, Lessa, pelo espaço mais uma vez. Estou aqui trazendo as últimas informações do Bahia. Espero que toda a torcida do Fluminense esteja contemplada aí com as últimas notícias do tricolor baiano, o tricolor da Boa Terra, tá? Tamo junto, até a próxima. Bom, então só acrescentando as informações do amigo Fernando Ramos, o Bahia, porque ele gravou esse vídeo ontem, né? Foi ontem à tarde, na verdade. Então já tem a situação do Jean Lucas evidentemente definida. Ele entrou com 27 minutos do segundo tempo, no jogo de ontem do Brasil contra a Bolívia. Então, não é uma situação que, a princípio, não impede ele de entrar no jogo de hoje, mas de ser titular talvez. Ele está voltando um voo fretado para o Rio de Janeiro para chegar e ir direto para a concentração e ficar à disposição do Rogério. Se ele vai ser titular ou não, vai depender do Rogério. Mas ele entrou em campo e jogou aproximadamente ali, pouco mais de 15 minutos, mais ou menos, essa partida contra a Bolívia. Tem o desgaste da viagem e tal. Vamos ver como que o Rogério vai trabalhar isso. E tem o Lúcio, também eu falei ontem, Lúcio Fernandes, que acabou sendo negociado, a maior negociação da história do futebol nordestino, foi vendido para a Arábia Saudita. É um jogador que não vinha sendo titular absoluto, mas que era uma peça importante de elenco e opção ali no banco de reservas, o jovem Luciano Fernandes. Esse jovem que foi negociado com o futebol uruguaio. Então a provável escalação do Bahia com Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Nicolás Acevedo, Rodrigo Nestor ou Jean Lucas, aí depende, né, da utilização dele ou não, com Everton Ribeiro, Kaique, Cauli e William José, praticamente o time que enfrentou o Bahia na Arena Fonte Nova, além desse reforço aí que podem estrear, né, segundo o nosso amigo Fernando. Vamos à arbitragem para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo. Apita a partida Matheus Delgado Candançan, trio paulista, auxiliado pelo Danilo Ricardo Simão Maniz e pela Neuza Inês Bach. O VAR vai ser o Caio Max Augusto Vieira, que é de Goiás. Bom, esse árbitro, ele apitou esse ano o empate entre Fluminense e Vitória no Maracanã, 1-1,
E ano passado ele apitou outro empate, Fluminense e Grêmio, 2-2. E aí deu uma confusão absurda depois do jogo. O presidente Mário Bittencourt chamou ele de horroroso, disse que nunca mais ia apitar no Maracanã, vagabundo, ladrão, sem vergonha. Pode me relatar, quero ver o que vai acontecer, se vai acontecer alguma coisa comigo. Isso foi na época, relatado na súmula pelo Candansan. É um árbitro que eu particularmente não gosto, acho muito fraco. Enfim, mais um dos tantos árbitros fracos que tem a CBF. E rolou tudo isso ano passado, vocês vão lembrar, né? Esse empate contra o Grêmio e dessa confusão toda pós-jogo relatada na súmula pelo árbitro, essa ameaça que fez o Mário Bittencourt, mas ele vai apitar hoje à noite, e um jogo decisivo, um jogo importantíssimo. Então espero que esse árbitro possa fazer um trabalho digno, né? É o que a gente pede, ninguém quer ser, cara, a gente não quer ser beneficiado, mas o Fluminense é de maneira constante prejudicado pela arbitragem. Eu espero que hoje a gente possa terminar esse jogo sem falar de arbitragem, ganhando ou perdendo, dane-se, mas sem falar de arbitragem. Dane-se não, né? A gente quer ganhar, mas vocês entenderam. Eu espero não ter que terminar esse jogo falando de arbitragem. Ele já apitou 6 jogos do Fluminense ao todo, 2 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. É o retrospecto do Candansan apitando jogos do Fluminense, beleza? Transmissão pelo Premier Sport TV, mas claro, você acompanha, você pode assistir o jogo e ouvir a nossa transmissão. Quem realmente entende de Fluminense, quem vive Fluminense 24 horas por dia, e 3 horas de pré-jogo hoje, tá? 3 horas de pré-jogo, ou seja, a partir das 4 da tarde, já ao vivo do Maracanã, com toda essa cobertura especial dentro e fora de campo para vocês, que só o Jornada KTO 1902 entrega. Então vem com a gente logo mais para mais uma, se Deus quiser, uma transmissão histórica, com uma classificação histórica e essa vaga na semifinal garantida. Um abraço, pessoal, até mais tarde.